Você sofre de intestino preso, prisão de ventre, barriga estufada, barriga distendida e sente até dor nas costas? Pois é, eu vou te explicar o que você pode fazer para que esses sintomas sejam aliviados. E posso dizer para vocês o seguinte: isso é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Eu tenho uma teoria, eu não vou dizer que isso é cientificamente comprovado, mas na minha experiência clínica aí de quase 30 anos, eu observo isso muito mais nas mulheres. E eu entendo que talvez o fato dos estrogênios serem mais abundantes nas mulheres pode contribuir para essa situação, porque o estrogênio produz uma retenção hídrica, e essa retenção hídrica pode comprometer a quantidade de água disponível nos seus intestinos. Mas vamos entender o seguinte: o intestino grosso é onde forma o bolo fecal, né? E a função do intestino grosso, além de formar o bolo fecal, é absorver água. Essa é a principal função. Bolo fecal e absorção de água. A absorção dos nutrientes é feita no intestino delgado, que sai lá do estômago e vem até aqui embaixo. Isso dá mais ou menos aí de 7 a 8 metros de comprimento. E esse intestino delgado, ele começa ali o processo digestivo que, dependendo daquilo que você come, a absorção dos nutrientes é muito mais alta, muito mais precoce, muito mais intensa na parte alta do intestino delgado. E aí você fica sem resíduos para contribuir para formar bolo fecal. Se você come alimentos processados com muita intensidade, alimentos com carboidratos refinados, e você faz uso de alguns alimentos com excesso de gordura saturada, você provavelmente vai sofrer de obstipação ou constipação intestinal. E aí você precisa corrigir isso melhorando o padrão nutricional. Você precisa ingerir alimentos que a absorção aconteça ao longo dos 7, 8 metros de intestino delgado, para que você consiga sobrar ali um bolo fecal adequado, para que esse bolo fecal forme massa suficiente para que você não sofra da obstipação intestinal. Então, para isso, é muito importante você ter constituição na sua dieta de fibras solúveis e fibras insolúveis. Cada um tem o seu papel importante ali nesse aspecto da formação do bolo fecal. E lembrando que é fundamental também você estar associando isso a um volume de água consistente. E para você ter uma noção média dessa quantidade de água, eu sempre recomendo que você tome 1 litro a cada 30 quilos no período que você está acordado. Esse volume de água, ele tem que ser o suficiente para suprir as suas necessidades diárias, que elas vão ser absorvidas lá no teu intestino grosso, e ainda sobrar água suficiente para que, junto com as fibras, você forme o bolo fecal adequado. Isso vai permitir uma evacuação plena, satisfatória, reduz a formação de gases, reduz o empachamento e com certeza você vai se livrar daquele inconveniente de dor nas costas produzida pela obstipação e pelo empachamento dos gases dos seus intestinos.